Oiê! A pergunta de hoje é: voz fina, tem jeito? Como engrossar a voz? Essa é uma dúvida muito frequente, especialmente entre os rapazes que têm uma voz mais fina, uma voz mais aguda, e isso pode incomodar e até mesmo causar um estranhamento. Porque quando a gente olha um cara alto, forte, musculoso, barbudo, e de repente ele abre a boca e aí... E aí, gata, tudo bem? Mas por que a gente estranha isso? Acontece o seguinte, na produção da nossa voz existem vários fatores que influenciam e que faz com que ela seja grossa, grave ou fina, que é a voz aguda. Pessoas maiores, que têm uma estrutura maior, elas também vão ter um trato vocal maior, elas vão ter uma laringe maior. Essa estrutura física tem uma tendência a gerar sons mais graves, mas não é sempre que isso acontece, certo? Um exemplo que todo mundo conhece de voz que não combina com o corpo é a do Anderson Silva. Ok, pode ser que fisicamente essa voz não combine com essa estrutura corporal. Mas, como eu expliquei, existem outros fatores e outras dimensões que influenciam no resultado sonoro da nossa voz, e nesse caso, o que prevalece são os aspectos psicoemocionais, psicossociais do Anderson Silva. Ele é um cara sensível, é um cara tranquilo, e apesar dele ser lutador de MMA, que faz a gente pensar que ele poderia ter que ter uma voz mais grave para poder passar um pouco, intimidar um pouco mais, trazer um pouco mais dessa imagem que a gente faz dessa profissão e desse esporte, ao contrário, ele procura trazer força, mas não violência, ele não quer dar a impressão de truculência. E ele mesmo fala que é uma voz que ele gosta, que essa voz reflete a sua personalidade. Então ele se identifica com essa voz, fazendo com que ele não tenha queixa nenhuma, ele não precisa ir atrás de tratamento, porque a voz dele está combinando com ele. Então essa é a primeira coisa que tem que ser avaliada quando se tem uma queixa de voz fina, de voz aguda. Será que essa voz combina com a minha personalidade? A minha voz combina com a minha estrutura física? Combina com a profissão que eu exerço? É preciso ter um equilíbrio entre esses aspectos, entre essas dimensões, e se não existe esse equilíbrio e essa voz está incomodando de fato, ela pode e deve ser trabalhada. A voz ela muda de acordo com o crescimento físico e também com a entrada dos hormônios. Então a gente tem essa mudança da voz da criança para a voz do adulto e em algumas situações pode acontecer algumas falhas nesse processo, sejam elas orgânicas ou funcionais. Se o problema for funcional, nós temos vários exercícios que podem auxiliar no agravamento dessa voz, combinando, obviamente, com a estrutura física e com os outros aspectos que eu mencionei. Geralmente, quando a pessoa fala mais agudo, essa laringe, ela fica numa posição mais alta no pescoço. Então, quando a laringe está lá em cima, eu tenho uma voz mais aguda. Quando eu tenho uma laringe mais baixa, eu posso ter uma voz mais grave. É claro que tem outros aspectos do trato vocal, da ressonância que influenciam. Então, alguns dos exercícios buscam descer a laringe e quebrar esse padrão de laringe alta com essa voz mais aguda. E eles podem, então, facilitar a emissão dos sons mais graves. Um dos exercícios que a gente utiliza, a gente chama de B prolongado, que é um exercício que a gente faz o som do B, mas antes de soltar o B, a gente segura um pouquinho, fazendo descer a laringe. Então é isso aqui, ó. Então eu vou aumentando a pressão dentro da boca, como se eu fosse falar o B, mas eu ainda não falei, ó. A gente pode fazer escalas. Então, escalas descendentes podem ajudar com a emissão de algumas vogais. A vogal U é legal de fazer para tentar descer a laringe, porque quando a gente faz o U, a gente já tem uma tendência a colocar a laringe numa posição mais baixa por causa do posicionamento dos lábios e da língua. Então, façam o U descendo algumas escalas. Não pode ser assim. Bem biquinho mesmo, que é para poder facilitar. Agora, esses são exemplos somente de algumas formas de trabalhar a voz que está muito aguda. Vocês podem perceber que os aspectos que influenciam a produção da voz, eles são múltiplos. Uma avaliação é que a gente vai ver se é uma questão funcional,
se a pessoa está gerando alguma tensão, se é alguma questão de ressonância, porque às vezes a pessoa tem uma compensação nasal muito grande, tem uma voz mais aqui em cima, e ela acha que a voz está mais aguda, mas na verdade não é uma questão de ressonância, não tem nada a ver com prega vocal. É um tratamento, geralmente, ele não é muito longo, mas é importante que a pessoa que tem queixa procure um acompanhamento para que de fato seja feito o tratamento adequado. Então, respondendo a pergunta do vídeo de hoje, a voz fina tem jeito? Sim. Se você acha que a sua voz não te representa, procure uma avaliação fonoaudiológica, procure uma orientação e desenvolva uma voz que combina com você, que combina com a sua personalidade, que combine com a sua vida. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!